Hoje eu quero te falar sobre um signo que desconhece totalmente, que pode ser totalmente ignorante sobre o próprio lado escuro dele, o lado dele que ele mantém escondido, porque é considerado feio, porque é considerado cruel, porque é considerado maldoso. E eu vou usar esse signo para te explicar um conceito que vai servir para todos os signos, que vai servir para a sua vida e que é uma coisa que eu observei na astrologia, na personalidade dos signos, que está por trás de muitas autossabotagens, de muitas coisas que a gente faz que acaba nos prejudicando. E eu vou te falar sobre isso, eu vou te ensinar sobre isso nesse vídeo. Será que é o teu signo esse que eu vou citar? E mesmo que não seja, o que será que a gente pode descobrir sobre você baseado no seu signo que você está escondendo de você, que pode estar ali sendo um comportamento tóxico até? Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. E se você gosta de vídeos assim, já deixa seu curtir. Meu nome é Marcelo Levi, sou criador da Astrologia Autêntica, que é uma visão da astrologia usando comunicação não violenta. E eu criei esse método porque eu acredito que a gente pode ter autoconhecimento de forma mais empática, compassiva, sem ficar criando várias crenças limitantes sobre a gente. Então, se você está comigo nessa visão mais empoderada do canal, considere se inscrever aqui no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo e já deixar uma curtida nesse vídeo. Bom, gente, quando você fala que você é de um signo, o que você está falando? Você está falando que o Sol estava naquele signo quando você nasceu. E geralmente a gente tem orgulho do nosso signo, né? Por quê? Porque o Sol é aquilo que a gente tem orgulho. Então o capricorniano, ele quer ser reconhecido como alguém trabalhador, sabe? Que vai atrás, consegue fazer as coisas. O ariano quer ser reconhecido como um guerreiro. O libriano quer ser reconhecido como aquela pessoa muito bonita que gera equilíbrio. A gente tem orgulho do nosso signo, entendeu? Porque o signo é o seu brilho. Só que onde há luz, há sombra. E se o Sol é o nosso ego, a nossa identidade, quem nós somos, pra gente poder viver esse ego, a gente tenta separar algumas coisas de nós que não tem muito de acordo, não tem muito a ver com o que a gente identifica como o que a gente é, né? E essa coisa é a sombra. A gente tenta viver o nosso ego separando a nossa sombra da gente. Só que a nossa sombra pertence a gente. E o que é a nossa sombra? Tudo aquilo que a gente acha feio, que a gente não gosta, que a gente foi ensinado ou chegou à conclusão sozinho de que é errado. E essa é a sombra, é um lado seu que vai ser aquele lado ciumento, aquele lado possessivo, aquele lado mesquinho, aquele lado que sente inveja, tudo aquilo que você pode estar atribuindo a outras pessoas e falando, nossa, eu odeio gente assim, mas na verdade você só não assume, porque a gente tende a projetar nossa sombra nos outros. E aí, todos os signos têm um signo específico que vai ser o signo que vai ser o inferno astral. O que é o inferno astral? É o signo anterior ao seu. E ele é um signo que ele vai ser análogo ao que a gente vai chamar de casa 12 na astrologia, que é uma área da nossa vida que a gente está se sabotando, que a gente acaba sendo tóxico, que a gente acaba se prejudicando por causa das nossas próprias atitudes que a gente não assume, né? Então quem entende sobre casa 12, quem viu meu vídeo sobre casa 12, é muito legal você assistir, compõe muito bem com esse vídeo aqui. Mas o que eu quero dizer para você? Que o seu signo, ele esconde coisas de si. Você esconde coisas de si, comportamentos seus que podem ser tóxicos, que podem estar te prejudicando e você está fingindo que não está lá. E por isso que eu digo, autoconhecimento é uma experiência de humildade. Você precisa ser muito humilde para você poder se olhar. E esse olhar para a sombra é tão desconfortável, né? Afinal de contas, para você aceitar a sua sombra, você tem que pensar muito sobre que tipo de coisa você não gosta nos outros, porque geralmente a sua sombra é isso, uma vez que a gente projeta muito no outro que a gente não gosta nele. E por isso que os signos tendem a não suportar a presença do signo de trás dele. Vamos colocar a ordem dos signos para você entender. A ordem dos signos é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. E aí reinicia para Áries. O signo de trás do seu, dentro dessa ordem, é um signo que pode ser um signo que você tem muita dificuldade de lidar, né? Principalmente se você não tiver outros planetas ali, que geralmente fariam uma ligação, né? Que até ajudaria. Mas geralmente a gente tem preconceito sobre o signo de trás, porque no fundo nós somos um pouco como aquele. E aí lembra que eu falei pra você que existe um signo que é totalmente alienado ao próprio lado cruel, né? E que signo é esse? É o signo de Sagitário. Eu vou pegar Sagitário para usar como exemplo, mas eu quero que você saiba que isso vale para todos os signos. E se você quiser, se esse vídeo alcançar muitas pessoas, se você compartilhar,
Se tiver muito like, eu faço um vídeo falando de cada signo. Eu tô pegando Sagitário aqui porque eu tava fazendo uma aula para os meus alunos e me veio a conclusão de que talvez Sagitário é o mais ignorante quanto à própria sombra. E eu quero explicar para você por quê. E eu acredito que Sagitário ajuda muito a entender esse conceito. Então vamos entender o que é o Sol em Sagitário, você ser sagitariano. Ser sagitariano é você ter o Sol em Sagitário, né? E o que é Sagitário? Sagitário é sabedoria. Sagitário é regido por Júpiter, né? O planeta da expansão. Sagitário é a religião, Sagitário é a ética, a moral. São coisas que são intrínsecas à simbologia do que é Sagitário. Todo mundo vai ter Sagitário no mapa astral, em alguma área da vida a gente vai ter um comportamento meio sagitariano, vale lembrar, tá? Não tô falando só de quem é de signo solar em Sagitário, mas basicamente o que você tem que entender? Que Sagitário ele representa tudo isso, né? E qual é o signo de trás de Sagitário? É Escorpião. E Escorpião, ele representa o quê? Ele representa o pecado, ele representa a sexualidade, ele representa tudo aquilo que a gente considera que é um tabu. Escorpião é um signo que olha para a própria sombra. Escorpião é um signo que tem coragem para olhar para esse lado mais sombrio dele, porque a simbologia de Escorpião é justamente esse contato com o lado sombrio. Então, quando o Sagitário esconde dele mesmo a natureza escorpiana dele, o que ele está falando? Ele está se achando um santo, porque ele não é essa ética, a moral, a religião, e ele não está escondendo dele o lado escorpiano. Se o signo de trás é aquilo que a gente esconde, e o que ele esconde é justamente o signo que representa essa parte sombria, então Sagitário acaba sendo o signo que mais pode ser alienado se não tiver autoconhecimento, se estiver vibrando numa energia de violência, vibrando numa energia baixa. É o signo que mais vai ser ignorante sobre o próprio lado sombrio, sobre o lado cruel até. E eu falo cruel é um julgamento, sabe? Eu particularmente não gosto de julgamentos. O que eu tô querendo dizer com essa palavra? Que dentro da jornada de Sagitário existe uma questão que é ele ter peixes na casa 4. Isso é uma coisa que tem a ver com a jornada do signo, jornada do ascendente, não vai dar para explicar. Mas basicamente Sagitário na vida dele, pode ser que no começo ele tenha esgotado muito o tanque de empatia dele, porque teve que dar empatia muito para a família, para os outros, se sentiu muito no dever e esgotou esse tanque. A gente tem uma questão que é assim, na comunicação não violenta. Se você tá com seu tanque de empatia vazio, você não consegue dar empatia pro outro, entendeu? E aí, se Sagitário tá vazio de empatia e tudo ele pensa de forma filosófica, quer dizer, uma pessoa tem um comportamento que ele tem uma visão filosófica de que aquilo é errado. Se você tem uma filosofia muito forte, você tende a não ver a pessoa mais como pessoa, porque você fica filtrando tudo que ela faz, tudo que ela é, com base nessa sua filosofia. Isso é muito problemático, porque você para de ver a pessoa como uma pessoa. E daí a gente vai ver um sagitariano sem empatia pelos outros. E se você pega uma pessoa que tem zero empatia para os outros, que acredita que é uma santa, que está se alienando da própria sombra, você vai ver atitudes extremamente cruéis. Porque até um assassino, quando mata alguém, está tentando atender necessidades dele, só que ele não está levando em conta as necessidades do outro, compreende? E para isso acontecer, para uma pessoa chegar a esse ponto para atender as próprias necessidades, ela precisa chegar ao ponto de não se importar nem um pouco com a existência da outra. E para chegar nesse ponto, você tem que, assim, desumanizar muito ela, tá muito sem aquela parte, né, de você empatizar com o outro. Você tem que estar muito mergulhado numa forma de pensar violenta, que é o que eu falo pra você, né, quando a gente acha que outra pessoa fez algo de errado, que ela merece sofrer aquilo porque a gente foi educado a pensar dessa forma, a gente vai querer ver o sofrimento dela, e essa é a origem da violência. É você achar que tem uma pessoa ruim que merece sofrer por causa disso. Aí a gente vai ver esse lado. Agora vamos pensar nessa pessoa de Sagitário, que ela tá começando a tomar consciência da própria sombra dela, assim como todos os signos têm que tomar, porque eu tô pegando Sagitário aqui, gente, mas é todos os signos precisam olhar para a própria sombra, olhar para si, e há uma experiência de humildade, gente. Quando o Sagitário tá sendo humilde, tá sabendo olhar para as pessoas por trás da filosofia dele, tá sabendo ficar por um momento sem filosofia para poder escutar o outro, valorizar o outro como ser humano, identificar aquele sentimento, aquela necessidade do outro de forma plena. Quando ele tá ciente dessa simbologia de casa 12 dele em Escorpião, quando ele entende que ele também tem um lado sombra, que ele não é essa coisa da sabedoria infinita, que tudo que ele sabe é o certo. Quando a pessoa de Sagitário tá ciente dessas coisas, é aí que ela tá mais poderosa.
Sabe por quê? Porque é uma experiência de tanta humildade e ela tá enxergando a sombra dela, e a partir do momento que a gente enxerga a nossa sombra, a gente aceita a nossa sombra, aquelas coisas que a gente não gosta na gente, mas que existe na gente, é nesse momento que você não vai mais ser um escravo da sua sombra, é nesse momento que você não vai mais se auto-sabotar através de ações que no fundo é a sua sombra gritando para você sair um pouco desse ego de eu sou perfeito e começar a encarar as suas próprias questões, entendeu? Para você poder crescer, para você ficar mais íntegro. Aí a pessoa de Sagitário é poderosa. E isso vai valer para todos os signos. Como que eu posso começar a aceitar minha sombra, não mais ter atitudes que vão me prejudicar? Quando você olhar para as coisas que você não gosta nos outros, pensa nas pessoas que você não gosta na sua vida. E aí você vai ter que pensar assim, o que eu tenho que é parecido com elas de alguma forma? O que será que eu tenho que me lembra um pouco essa atitude que eu não gosto nessa pessoa? Quando você começar a fazer isso com muita humildade, para poder encarar as tuas questões, encarar quem você é nesse momento que você vai começar a se aceitar e você vai ver que a outra pessoa vai até mudar. Sabe por quê? Porque a sua reação diante dela também vai mudar e você vai ver que você vai ter outro tipo de relação com ela, porque você vai mudar a sua relação com você mesmo, com você mesma. Você gostou desse vídeo? Se você gostou e quer que eu faça um vídeo falando de como é para cada um dos signos essa relação com o signo anterior, com o lado obscuro, aquilo que a gente não aceita, né? Mas que tá ali, então já sabe o que você tem que fazer, né? Comenta aqui embaixo que você quer, dá like nesse vídeo, compartilha com as pessoas, aperta no botão de se inscrever para você entrar nesse canal, porque aqui a gente fala de astrologia de uma maneira totalmente diferente, viu? Eu vou adorar ter você nessa família que só cresce, graças a Deus, e compartilhe com outras pessoas, já falei compartilhar. Você pode baixar meu e-book também, no meu e-book eu falo muito sobre astrologia e é gratuito, eu falo de uma forma muito completa, em mais de 200 páginas, falo sobre os signos, falo sobre os planetas, falo sobre tudo, gente. Falo muito sobre carreira também, como identificar a carreira no mapa astral e tudo mais. Você também pode entrar no Telegram, onde eu trago conteúdos bem mais avançados de astrologia para quem quer sair da superficialidade, quer começar a encarar conteúdos assim mais complexos que eu não consigo trazer aqui pro canal. Tem um grupo do Telegram aí para você fazer parte. Um beijão, muito obrigado. Mande para os seus amigos loucas dos signos que você quer que expanda também a visão sobre astrologia, sobre o próprio signo. E é isso aí, um beijão.